Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, eu estou fazendo umas leituras aqui, como vocês já sabem. Estou lendo Platão. Eu terminei de ler recentemente Madame Bovary. Estou lendo Lewis agora. E essas leituras todas, elas estão fazendo muito sentido para mim. Elas estão reverberando na minha alma o tempo inteiro. Então é uma maneira que eu tenho para contar para vocês. Eu gravo vídeos justamente para mostrar e registrar também para mim mesma o crescimento também que eu vou galgando aqui, já que a partir do momento que eu leio, eu não sou mais a mesma de antes da leitura, não é mesmo? E aqui eu estou fazendo uma leitura de Platão, A República, e ele tem um momento aqui que ele fala sobre o ceticismo dos jovens. Eu achei, sim, muito interessante, porque eu sou professora, né? E eu vejo isso. Com muita frequência eu vejo como uma criança ali do ensino fundamental 1, ao crescer, ela vai se tornando um pouco mais cética, mas aquilo, uma pureza vai se perdendo no caminho, vai se perdendo. E ao conversar com alguns pais também, o que eu percebo também é meio que isso, é uma preocupação geral dessa perda da inocência, de um ceticismo que vai tomando conta, vai reverberando na alma deles. E eu lendo aqui Sócrates falando, achei bem interessante, porque ele compara o ceticismo da juventude como uma situação bem concreta. Ele compara aqui com um filho e sua família, a sua suposta família. Olha o que está escrito aqui. Imagina, a guisa de comparação. Comparação, então não é isso que acontece em 100% dos casos, tá? Imagina a guisa de comparação um filho suposto que se houvesse criado entre grandes riquezas, numa família numerosa e importante e rodeado de uma multidão de aduladores. Quando se faz homem, vem a saber que não é filho daqueles que diziam ser seus pais, mas não consegue descobrir quais são os verdadeiros. Podes adivinhar que atitude teria para com os seus aduladores e os supostos pais? Primeiro, no período em que ignorava a impostura, e segundo, depois de saber? Eu diria, pois, que enquanto ignorar a verdade, honrará mais ao pai, à mãe e aos outros parentes supostos que aos aduladores. Se mostrará menos inclinado a deixar que sofram qualquer privação e a dizer ou fazer qualquer coisa que os magoe. E nos assuntos importantes obedecerá menos aos aduladores do que a eles. Então veja, o menino, quando se tornou homem, descobre que aquela família abastada que tanto cuidou dele não é a família verdadeira dele. Antes de saber a verdade, ele tinha total tendência de cuidar dessa família depois de homem e honrar essa família constantemente. E ignorar de alguma forma os aduladores, né? Esses que só mimavam, agradavam, elogiavam, mas não tinham vínculo familiar. Então era essa a tendência antes de saber da verdade. Sócrates continua. Mas, após descobrir a verdade, imagino que passará a ter menos respeito e consideração por aqueles e se tornará mais devotado aos aduladores, cuja influência sobre o nosso amigo crescerá muito de ponto. Andará abertamente em sua companhia e, pela conduta deles, regrará sua vida posterior. E, a menos que seja pessoa de ótimo natural, não se preocupará em absoluto com o tal pai, nem com os outros parentes supositícios. Então, depois de descobrir a verdade, esse homem vai mudar totalmente de postura e andará mais com os aduladores e deixará para trás a sua antiga família. Essa é uma suposição, certo? Até porque, na realidade, a gente tem inúmeros casos de pessoas que descobriram que eram adotadas e depois de ter a idade, mas ao descobrirem, continuaram honrando essa família que o criou. É claro que aqui, esse é um outro exemplo. Um exemplo palpável também, concordam? O que Sócrates quer
dizer com essa comparação? É muito mais fácil a gente educar uma criança, um jovem, com gestos, ações, até mesmo palavras, mas que quando nós ignoramos o todo, o conteúdo, o, o que mais importa, né? Quando a gente ignora alguns fatores que são importantes, a gente só acha que basta, por exemplo, o bem material, coisas, a riqueza, o conforto. Quando a gente acha que é isso que vale, quando criança, a criança até aparentemente está feliz com tudo isso que ganha, mas aos poucos vai faltando algo a mais, né? Depois, na juventude, ocorre uma rebelação, porque ele vai ter contato com outras pessoas, às vezes até mais velhas, que vão apresentar a esse jovem um contraponto. E pode ser que nesse momento esse jovem, como não tem um argumento forte de conhecimento da verdade, ele vai cair, certo? É aquela história da família católica de IBGE que não ensina muito bem o catecismo, não se preocupa em rezar todos os dias com essa criança, fala pouco de Deus, vai à igreja de vez em quando. E depois, quando a criança, quando se torna adolescente, se afasta completamente de Deus, aquela família se espanta. Meu Deus, o que aconteceu? E daí, às vezes, é pior ainda, né? Esse jovem vai para outros caminhos, piores ainda, se perde mesmo. E aí a família fica perguntando para si mesma por que aquilo. Mas, gente, chega a ser visível, palpável a situação. A família não conhecia a verdade, não apresentou a verdade para essa criança. Então, muito dificilmente ela vai conseguir apresentar essa verdade depois, quando jovem. O jovem vai tender a procurar por si mesmo. Vai sofrer bastante, porque no caminho vai encontrar muitos aduladores, mas tomará a Deus com a graça divina que ele encontre a verdade depois de crescido. Então, a função da família, veja como ela é importante. E para você conseguir apresentar a verdade para o seu filho, você tem que ser forte, você tem que estudar, você tem que buscar. Ninguém ama aquilo que não conhece, já dizia Santo Agostinho. Então é preciso conhecer a verdade, ter uma dialética, conseguir argumentar sobre o bem, em defesa do bem e da verdade. Quando os pais se preocupam desde cedo com essa situação, com a verdade, a criança vai se expor também a inúmeras situações de aduladores que querem mostrar o outro lado, que o mundo é bom, que não faz mal se você fizer coisas erradas de vez em quando. Ah, divirta-se, o que importa é ser feliz. Os aduladores vão falar isso. Mas se o jovem ele está muito convicto de tudo que ele aprendeu, ele não vai cair tão fácil nisso. Eu vou falar um exemplo bem atual do servo de Deus Guido Schaffer, que é o nosso candidato, nosso grande candidato a santo brasileiro, que é surfista, né? E foi médico também. Uma história belíssima de um jovem. Ele faleceu aos 34 anos, no mar, surfando, fazendo aquilo que ele gostava. Mas antes, a sua vida foi inteiramente marcada pela verdade. Então, todos os jovens que estavam próximos a ele e que estavam céticos porque tiveram problemas também e não tinham conhecimento da verdade, todos eles que se aproximavam do Guido viam nele a verdade, a luz, e tentavam entender como ele tem tanta certeza e como ele emana essa certeza para todo mundo. E era inegável os relatos de conversão das pessoas que, próximas ao Guido, foram vendo que realmente o que ele vivia era a verdade.
Não viver pela metade. Em um lugar, por exemplo, na escola, você é descolado. Na igreja, você é uma pessoa comportada. Em casa, você age de uma forma com seus pais, mas na rua você é totalmente diferente. Não dá certo. Você tem que ser inteiramente a verdade o tempo inteiro. E o Guido era esse cara. Ele era no hospital, o mesmo que ele era na igreja, o mesmo que ele era no surf. E isso fez com que as pessoas se encantassem com ele, porque ele não tinha máscaras. Ele vivia a verdade. Totalmente diferente do ceticismo encontrado nos jovens, que se perdem no caminho por causa de aduladores. Então, cuide-se. Não seja uma pessoa que cai facilmente nas garras de aduladores. Os aduladores, aqueles que ficam elogiando demais você e puxando mais você para o lado deles, no fundo só quer a sua desgraça, porque na hora da dificuldade eles não estarão ao seu lado. Eles não estarão ao seu lado. Um último relato, há muitos anos atrás eu fiz a leitura de uma história e de uma notícia de uma jovem que ela cometeu um aborto, ela fez um aborto, ela tinha 15 anos e ela fez um aborto e esse aborto foi por influência de uma amiga muito mais velha dela. Quando ela abortou, ela passou muito mal, ela ficou muito mal mesmo, teve problemas seríssimos, depressivos e tudo mais. E ela não contou em casa o que ela fez aos pais dela, os pais dela não sabiam. Quem sabia era só essa amiga mais velha dela que a influenciou. E no momento de maior dificuldade, em que ela precisava de mais ajuda do que nunca, essa amiga mais velha simplesmente virou as costas para ela. Ela disse: se vira, o problema é teu, abortou, agora se vira. E aí ela teve que recorrer aos pais, que a acolheram. Ficaram extremamente entristecidos, é lógico, com a situação, mas a acolheram. E até hoje ela passa por tratamentos psicológicos por isso. Então veja, é uma situação que realmente retrata bem o que Sócrates disse do ceticismo dos jovens, que muito facilmente caem nas garras de pessoas que ficam ali adulando, mas na hora da dificuldade, elas não estarão ao seu lado. Então seja pela verdade, busque a verdade o tempo inteiro e você vai encontrar. Valeu, pessoal, até a próxima!